Olá, sou Pedro Rezende, da área da comunicação do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. O vídeo que você vai assistir agora é parte do 9º CONICE, Congresso de Iniciação Científica, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2022. Para facilitar, criamos uma playlist nesse canal, onde você vai encontrar todos os vídeos, no total de 21 vídeos. Eles vão ser postados do dia 10 de setembro até 30 de setembro e serão encontrados na playlist aqui em cima no card, bem como também na descrição do vídeo, junto com as informações do vídeo que você está prestes a assistir. Antes do vídeo começar, quero saber uma coisa. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa o sininho para que o YouTube entregue mais conteúdo como esse para você. Você pode também ajudar compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que gostem do mesmo assunto e pedindo para que elas também façam inscrição. Não esqueça aquele joinha que indica que você está gostando do conteúdo e o YouTube pode te mostrar mais conteúdo como esse. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. E chamamos Roner Mangia, coordenador da área do estudo do Evangelho de Jesus do 25º CRE, Conselho Regional Espírita de Caxambu, Minas Gerais, para nos falar sobre a figueira que secou. Bom dia a todos os amigos do CONICE. Que a paz do Cristo esteja com todos nós nesse dia, nesse domingo, nesse evento maravilhoso. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a figueira que secou, dando um complemento ao estudo aí do nosso amigo Fábio e da Alba sobre a passagem que eles trouxeram. Nós vamos complementar com a figueira que secou. Que todos possam estar aí disponíveis a estudar o Evangelho, o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que é maravilhoso. Logicamente, aqui não vamos esgotar, e nem temos a pretensão de esgotar toda a interpretação da figueira que secou, né? Há muitas interpretações maravilhosas. E aqui é mais uma delas. Podemos trazer, amigos de Ideal Espírita, o contido em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 26. Lá nós temos duas passagens interessantes do Mestre. Todas as mensagens que Jesus trouxe são atuais e de fundamental importância para todas nós. Mas existem algumas que ainda existem muitas distorções. Algumas que a gente precisa desvendar essas mensagens. E uma delas está contida em Marcos. Nos outros evangelistas nós vamos encontrar? Sim, vamos encontrar. Mas Marcos traz de uma forma mais dinâmica essas duas passagens, que é a figueira que secou e a expulsão dos vendilhões do templo. Hoje nós vamos ficar com essa figueira que secou. Vou trazer só o comecinho da mensagem descrita em Marcos, que diz o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Depois disso, Jesus vai ao templo, expulsa os vendilhões, e no dia seguinte ele volta, encontra a figueira seca, e Pedro fala, né, lembra da figueira que ele havia secado, né, que havia amaldiçoado, e Jesus depois dá uma explicação sobre a fé. É uma passagem muito rica, não tem como a gente esgotar no tempo que nós temos. Então, eu vou trazer um contexto geral do que quer dizer isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa distorção está mais ligada a nós do que ao Mestre. Jesus está acima da psicologia humana, das condições humanas e das necessidades humanas. É nós que colocamos as nossas condições no Mestre. Nós que, quando a gente chega em casa, sentimos fome
e nós encontramos algo para comer, a gente fica frustrado, irritado e acaba amaldiçoando alguma coisa. E vamos dormir frustrados e com fome. Não é assim? Nós é que fazemos isso. E será que Jesus fez isso? Será que Jesus entrou num desequilíbrio no finalzinho do seu ministério, sentindo fome e não encontrou o figo e amaldiçoou a pobre figueira? Logicamente que não. Para isso, precisamos usar a fé raciocinada e a doutrina espírita que nos esclarece. Então, vamos fazer uma associação em duas coisas para entendermos o que o mestre nos quis dizer, então, nessa passagem. Primeira coisa, o momento do ministério de Jesus. Jesus vivia os seus últimos momentos com a humanidade, encarnado. Jesus estava próximo à crucificação. Segundo Humberto de Campos, em suas mensagens distribuídas em várias obras, Judas Iscariotes já havia feito o plano com os fariseus. Já estava preparado, já estava armado a prisão de Jesus, a traição de Judas. Jesus havia chegado em Jerusalém, sido recebido da forma que recebeu em Simão do Jumentim, mas o povo queria um revolucionário. Humberto de Campos traz isso, achando que Jesus seria um revolucionário, um príncipe que iria libertar o povo. Então Jesus estava nesse momento. E a figueira, ela tem uma singularidade interessante. Quem tiver condições de estudar sobre a figueira, ela é da seguinte forma: no verão, ela produz muitos figos e folhas. Ela vem ao fruto primeiro, para depois vir as folhas. Então, quando a gente encontra uma figueira no verão, quando a gente encontra uma figueira toda cheia de folhas, provavelmente iremos encontrar figo, porque o figo vem primeiro. Uma característica interessante da figueira. Só que é no verão. No inverno, as folhas caem. É a famosa espécie caducifoliada, ou folhas caducas. Quem nunca estudou na escola as folhas caducas? O que significa isso? As folhas caem no inverno, totalmente. A árvore parece que seca. Não tem mais nada, não tem vida. Até que no próximo verão, ela volta a dar flores e folhas. Por que essas árvores fazem isso? Para sobreviver à época do frio, que é seco. Além do frio, ela tem essa questão de ficar seco, o solo, né? E a região de Jerusalém é muito parecida com a região nossa. É um frio seco, não é o Mediterrâneo, que é um frio molhado com muitas águas, né? É um frio seco. E a árvore perde todas as folhas para sobreviver, para economizar a sua sobrevivência. É uma característica da figueira. Isso é o padrão normal da figueira. Entretanto, há algumas que saem da sua condição normal. No próprio época de frio, elas dão flores, dão folha e dão um fruto. Nós chamamos isso de temporão ou temporã. Marcos esclarece isso para nós. Era época de temporão, era figo temporão. A figueira estava fora de época. E tem uma característica interessante nesses figos, nessas figueiras em fora de época. Elas são muito rápidas. Elas colocam flores, colocam frutos, se houver frutos, né, que é pouco, mas morre ao mesmo tempo. Questão de dias. Porque ela não tem condição de manter elas toda florida, toda exuberante, em muito tempo, por falta da água. É coisa rápida. Todo mundo já viu jabuticabeira, que dá fora da época, é coisa rapidinha, coisa de 3, 4 dias, no máximo uma semana, já secou tudo. Jesus sabia disso. E o momento que Jesus vivia, ele profetizou. E qual foi a profecia que o mestre deu a todos nós? Um ensino. Ele foi até a figueira, demonstrando sentir fome. Não passava mais do que uma encenação do mestre, uma profecia. Ele sabia que a figueira ia perder suas folhas rapidamente. E ele sabia também que não ia encontrar figo ali. Então ele deixou uma mensagem nessa passagem. Qual é a mensagem? Aqui nós vamos trazer um pouco do povo de Israel, ou o povo judeu, ou os hebreus.
Eles são o primogênito da humanidade, ou eram o primogênito da humanidade. Eles tinham a exclusividade da revelação divina. A primeira revelação, o próprio mestre, que nasceu no seio do povo judeu. Então, eles tiveram toda a exclusividade das revelações divinas. Tudo que era ligado ao céu era com o povo judeu. A humanidade toda, na época de Jesus, procurava um judeu para entender a ideia do Deus uno, a Deus único. Mas, infelizmente, não produziam frutos, somente folhas. Israel foi uma figueira com folhas, com muitas folhas, mas sem fruto. Jesus profetizou que após ele, as coisas iam sair das mãos dos judeus e espalhar para o mundo. E aconteceu isso. Não aconteceu? Aonde foi a terceira revelação? Em Paris, na França. As outras revelações divinas estão sendo aonde? Em toda parte do mundo. Aonde o evangelho foi implantado? Estamos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos encontrar lá uma passagem no prefácio da obra dizendo que o evangelho foi transportado para o Brasil. Então, hoje nós somos a figueira com flores. Se o evangelho está em todo mundo, não está mais exclusivo em um único povo, aqui é o tronco. Aqui no Brasil é o tronco. Mas Jesus estava amaldiçoando os judeus? Não. Jesus estava dizendo algo que estava muito acima do próprio mestre, que é uma lei divina, a lei do progresso. Deus não fica à mercê de homens, de criaturas nem povos para levar a palavra. Se a gente cruza o braço, se a gente só mostra folhas, não produz nada, aquilo será retirado da sua mão. A lei do progresso precisa continuar. A lei do trabalho precisa seguir em frente, independente da criatura. Jesus estava mostrando uma lei do progresso. Vocês não estão fazendo o que tem que ser feito, então será distribuído para o mundo, porque o mundo precisa progredir. E finalizando, meus irmãos, como eu disse, a figueira cheia de folhas está em nossas mãos. O que seremos? Folhas ou frutos? O que nós vamos fazer para distribuir para os outros povos e para nós mesmos? O que eu devo fazer dentro de mim? Folhas? Somente folhas? Ou preciso trabalhar? Eu preciso produzir esses frutos dentro de mim e para o próximo? O passado, ele é referência, ele não é residência. Por isso que esse estudo nos esclarece muito sobre isso. Qual que é a referência? Que a lei do progresso, ela não depende da gente. O povo judeu viu isso. Secou-se até a raiz. Que a gente possa produzir frutos, que o movimento espírita possa crescer no coração de cada um de nós, produzir frutos e levar esse ensino, essas revelações que estão aqui no Brasil para o mundo inteiro. Não da forma como foi, mas de outra forma, nessa transição que nós estamos vivendo. Então, que todos tenham um ótimo domingo, um bom evento, e que possam ler a figueira que secou de forma minuciosa, que está lá, que vai ficar disponível no site. Obrigado a todos, e que todos tenham um ótimo evento. Agradecemos a participação de Roner Mangia.